Olá, meu nome é Ivana Paula, fui orientada pela professora Maria do Carmo e o trabalho que irei apresentar é a aplicação da nova classificação das doenças periodontais na inter-relação diabetes mellitus e periodontite, avaliação da perda dentária, glicemia em jejum e proteína C reativa. A doença periodontal ela é uma das doenças mais prevalentes no mundo, com capacidade de gerar perda de dentes em um indivíduo. E o diabetes mellitus é uma outra doença que tem alta prevalência mundial, com capacidade de aumentar a sua prevalência ao longo dos anos. E ambas essas doenças possuem uma relação de via de mão dupla entre si. Essa relação ela é dada quando a periodontite é uma inflamação constante, capaz de gerar uma resistência insulínica e assim descontrolar o diabetes. E o diabetes mellitus, ele é um quadro de hiperglicemia constante, ao qual produz seus produtos finais de glicação avançada, que irão se conectar com seus receptores e fazer uma exacerbação da inflamação. A fim de estabelecer um prognóstico e estabelecer uma previsibilidade para a doença periodontal, foram criadas classificações para essa doença. Duas classificações que esse estudo se baseou foi o Workshop Mundial de 2017 e a Sociedade Britânica de Periodontia, além de analisar também a perda dentária e a proteína C reativa. O Workshop Mundial de 2017 estadiou a doença em 4 estádios, ao qual é analisado a radiografia do paciente, analisa o pior sítio daquele dente, estabelece uma porcentagem de perda daquele paciente ou faz uma análise da profundidade de sondagem e modula esse estádio por conta de alguns fatores que estão aí, fatores locais, fatores de complexidade. E o grau, ele seria dado pela progressão da doença, e esse grau, ele é calculado por meio da quantidade de perda do pior sítio dividido pela idade do paciente. E assim é visto a progressão. A Sociedade Britânica, ela fez com que essa classificação do Workshop Mundial fosse alterada em alguns pontos, dentre eles com que o fator de risco passa a ser apenas documentado, mas ele não é capaz de alterar o estágio ou grau da doença periodontal. A metodologia dessa pesquisa foi dada com 22 pacientes maiores de 18 anos que eram atendidos no Hospital Universitário de Brasília, e eles foram divididos entre 2 grupos. O grupo 1, que eram pacientes apenas com periodontite, e o grupo 2 eram pacientes com periodontite e diabetes mellitus. Foi feito um exame clínico periodontal desses pacientes, foram coletados sangue venoso pelo SEIB, em parceria com eles, e foi analisado glicemia em jejum, proteína C reativa, e foi feito um hemograma completo. E esses pacientes foram classificados e seus dados foram analisados. O grupo 1 teve glicemia descontrolada em 36,4% de seus pacientes, enquanto que no grupo 2 a glicemia descontrolada foi dada em 81,8% de seus pacientes. Além disso, dentre os pacientes com glicemia em jejum maior ou igual a 100 mg por decilitro, o grupo 1 teve 27,27% dos seus pacientes com proteína C reativa elevado, e o grupo 2 teve uma porcentagem desse mesmo quadro de 81,81%. Entre todos os pacientes, os níveis de proteína C reativa maior do que 3 foi igual a 69,2%, e o grupo, olhando todos, o nível de proteína C reativa menor do que 3 foi igual a 30,8%. O nível de inserção clínica maior que 5 no grupo 1 foi de 18,2%, e no grupo 2 o nível de inserção clínica maior do que 5 foi igual a 9,1%. Quanto à discussão, todos os pacientes foram classificados com estágio 3 ou 4, por conta da ausência de radiografias. Esses pacientes não puderam, de radiografias e de outras informações adicionais, eles não puderam ser diferenciados, e os pacientes do grupo 2 tiveram maior porcentagem de pacientes com glicemia em jejum descontrolados do que o grupo 1, que era esperado, devido à presença do diabetes mellitus, e os pacientes do grupo 2 tiveram maiores porcentagens de proteína C reativa, o que pode sinalizar maior inflamação em pacientes com diabetes mellitus e periodontite. Embora a amostra desse grupo tenha sido pequena, a perda dentária se mostrou ligeiramente maior no grupo com periodontite e diabetes mellitus, e os pacientes com nível de inserção clínica maior ou igual a 5, tiveram seus índices de placa elevado, o que pode indicar uma certa dificuldade de higienização bucal desses pacientes. De modo geral, a placa bacteriana se mostrou influenciar negativamente a saúde periodontal dos pacientes, e os níveis de proteína C reativa podem estar associados com índice de placa. Bom, agradeço a atenção, e foram esses os dados conseguidos nessa pesquisa.